Acredito que você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre as siglas dentro do mercado financeiro. Hoje eu quero trazer para vocês duas delas que são muito importantes para entender algumas coisas e para você consiga entender melhor essa questão do mundo financeiro. Galera, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, a primeira coisa, deixem o like de vocês aqui embaixo para que meu trabalho chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal aqui embaixo também e ative o sininho para que vocês consigam receber a mensagem sempre que eu postar os vídeos, para que vocês consigam assistir. E além disso, compartilhem com seus amigos também para que eles tenham esse conhecimento, essa informação que eu estou tentando passar para vocês, para que eles alcancem de fato a liberdade financeira deles. Então, galera, vamos lá. CDB. O que é um CDB? A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Basicamente é como se fosse um empréstimo normal que a gente geralmente faz nos bancos. Só que a única diferença é que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. Então, o que acontece? Você pega o seu dinheiro e você empresta para um banco. Esse banco, o que ele vai fazer? Ele vai te pagar juros. Da mesma forma como a gente pega emprestado um dinheiro do banco e o banco cobra determinada quantidade de juros para que a gente pague para eles ao longo do tempo, a mesma coisa a gente vai fazer, só que diferente. A gente que vai emprestar o nosso dinheiro para o banco e o banco que vai pagar juros para a gente mediante a quantia de dinheiro que a gente colocou lá dentro. Para que comprove isso, o banco ele vai te dar um título. Quando você vai comprar um CDB, ele te dá um título que comprova que você de fato emprestou, né, no caso, aquele dinheiro para o banco. Aí alguns de vocês vão me perguntar assim, tá, mas e o que o banco faz com o meu dinheiro? Então, basicamente o que ele quiser. Mas a questão é que assim, o banco, geralmente ele pega o seu dinheiro emprestado e ele empresta para outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um dinheiro para investir, então eu peguei e emprestei esse dinheiro para o banco, né? Comprei um título de CDB. O banco, por sua vez, pega o meu dinheiro e empresta para uma outra pessoa, uma pessoa que está precisando de um empréstimo. E o que acontece? Os juros que ele cobra dessa pessoa é o que ele vai ganhar para ele mesmo e ainda assim vai pagar o meu dinheiro com os juros que já foi definido no momento em que eu emprestei o dinheiro para o banco. Então o que acontece? Basicamente é essa forma que o banco faz para ganhar dinheiro. Ele pega o seu dinheiro que você emite num título de CDB, empresta para uma outra pessoa, a outra pessoa paga uns juros mais altos do que o banco vai te pagar. E com essa diferença de valor, o banco ganha dinheiro e vai ganhando mais dinheiro e mais dinheiro. E aí vocês vão me perguntar, mas Nicolas, por quanto tempo eu tenho que deixar o meu dinheiro lá guardado não, né? Emprestado para o banco? Então, isso varia de banco para banco e qual tipo de título você comprou. Você pode muito bem ter um título com a liquidez diária. Liquidez nada mais é do que a forma como eu consigo transformar as minhas ações em dinheiro palpável, assim, num curto. Se a liquidez for alta, então eu consigo num tempo mais curto. Se a liquidez for baixa, então demora um pouco mais. Então isso vai variando. Mas então, o que acontece? Se você quer uma liquidez alta, ou seja, se você for fazer um fundo de emergência, por exemplo, e aconteceu alguma coisa e você precisa tirar esse dinheiro de lá, então você vai ter que buscar um CDB com essa liquidez mais alta. Agora, se você for deixar o seu dinheiro lá, né, emprestado, você tem geralmente um prazo de vencimento. Então, por exemplo, você vai deixar o seu... Antes de você fazer, né, que é o pré-fixado no caso, antes de você emitir esse título, eles vão ter uma data, por exemplo, de 1 ano. Então você vai deixar o seu dinheiro lá emprestado e rendendo durante 1 ano, ou 2, 3, 4 anos, depende do título que você for comprar. Mas o que acontece? Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá, mais tempo ele rende, a maior a rentabilidade dele. Então o que acontece? Mas aí depende muito do que você quer, de como você quer usar esse dinheiro. Porque como eu disse, se for para ser um fundo de emergência, às vezes você precisa dele na hora. Então talvez não seja tão interessante você comprar um título em que você só possa ter o resgate do dinheiro daqui a 1, 2 ou 3 anos. Então, se for destinado para um fundo de emergência, então você tem que buscar um CDB ou algo do tipo que tenha uma liquidez diária, que você possa sacar no dia e no momento que você precisar.
Isso é muito importante, eu vou falar sobre o fundo de emergência num próximo vídeo para explicar tudo direitinho para vocês conseguirem entender melhor como funciona isso. E aí alguns de vocês vão me perguntar, tá, mas como é que eu faço para investir esse dinheiro? Como é que eu faço para comprar esse CDB? Eu vou até o banco e compro? Eu tenho que ir para algum lugar? Como que eu vou fazer? Então, existem algumas formas. Existe, por exemplo, você pode sim chegar no seu banco e conversar com o gerente e falar para ele, olha, eu estou a fim de investir em um CDB, vocês teriam algum CDB disponível para que eu empreste meu dinheiro para o banco, né, para que eu invista num CDB? Ou você tem uma opção que, na minha opinião, é muito mais viável e muito mais fácil. Você pode entrar em uma das corretoras que tem por aí, tem diversas corretoras que elas oferecem diversos tipos tanto de ações, como de fundos imobiliários, como de CDB, CDI, que é a taxa, né? Várias coisas eles mostram lá nas corretoras. Então o que acontece? Quando você tem um cadastro numa corretora, você tem uma vasta quantidade de bancos onde você pode estar investindo. O que eu acho mais interessante da corretora é que você consegue olhar os valores lá, tudo que você precisa, os índices, quanto vai render, quanto tempo, qual a data do vencimento do título e todas essas outras coisas. E não somente do seu banco, mas de vários outros bancos que a gente tem no mercado. E aí você vai lá e consegue comprar no mercado esse título, né, de CDB. E você me pergunta, tá, o que é o mercado? O mercado justamente é isso, são as corretoras e lá nas corretoras você consegue comprar todos esses títulos de CDB. A gente vai para outra parte do vídeo que é falar sobre o CDI. O que é um CDI? Basicamente a sigla CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? É a mesma coisa que a gente falou agora sobre o CDB, só que ao invés de um banco pegar emprestado o seu dinheiro, né, você emprestar o seu dinheiro para o banco, um banco empresta o dinheiro para outro banco. Então o que acontece? Nesse CDI, na verdade, nesse empréstimo que um banco faz um com o outro, existe uma taxa. E essa taxa chama-se CDI. Então nós, investidores, não podemos investir em CDI, porque CDI é a taxa que eles usam em relação a esses empréstimos que acontecem entre os bancos. Então quando a gente for emprestar o nosso dinheiro para o banco, a gente for comprar o título de CDB, nada mais é do que o banco vai usar as taxas do CDI para definir os juros pagos dentro do CDB, que foi o que a gente comprou de fato. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um resuminho aqui das duas para que fique mais fácil a compreensão agora. O CDI ele vai ser a taxa, né, o quanto que vai render para a gente quando a gente comprar esse título, e o CDB vai ser o investimento, né, o título em si, o ato de emprestar o dinheiro para esse banco. Pode ser que você já tenha ouvido alguma vez na vida a seguinte pergunta, tá, mas quanto que vai me render um CDB? E é capaz que você também tenha escutado, né, a seguinte afirmação, ele rende 100% do CDI. Então o que é isso? Quando o CDB ele rende 100% do CDI, quer dizer que é o seguinte, que o banco que você comprou o título de CDB vai te pagar a mesma taxa que eles pagam entre eles mesmos, entre os bancos, né, todos os bancos em si, quando eles fazem empréstimo entre eles. Então, quando você ouve falar que o CDB paga 100% da taxa CDI, quer dizer que esse CDB vai pagar a mesma quantidade que um banco paga para outro banco de juros. Então, assim, para você conseguir descobrir quanto está valendo o CDI, é muito simples, você vai pegar no seu computador, no seu celular, qualquer coisa assim, e você vai entrar no site da B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. E lá no canto superior, você vai ver que tem um lugar escrito CDI e ali vai estar o valor dele. Atualmente o valor do CDI é 2,9% ao ano, que seria o rendimento dele no caso. Uma coisa legal que eu trouxe aqui para vocês agora é o seguinte. Geralmente as pessoas perguntam, mas o que significa quando o CDB está a 120% do CDI? Eu trouxe alguns números aqui para vocês entenderem mais ou menos a lógica disso aqui. Digamos que o CDB está valendo 120% do CDI, então você vai fazer uma conta assim, 120 sobre 100 vezes o resultado, né, dessa conta, que vai dar 1,2, vezes
o valor atual do CDI, que no caso 2,9. O resultado vai ser 3,48% ao ano. Então, na verdade, se o CDB rende 120% do CDI, quer dizer que ele estava rendendo 3,48% ao ano. Então, esse é o rendimento, né, se você manter um título lá dentro desse CDB durante um ano. Claro que isso varia de CDB para CDB, então você precisa estar sempre atento em relação a isso. Para que você entenda de uma vez por todas como que funciona isso, para você não se confundir mais com CDB e CDI, separei um negócio interessante para vocês. Vamos lá, CDB, você pega o B, você lembra banco. Então toda vez que você ouvir um CDB, você sabe que é um título relacionado a banco. E quando você pega um CDI, o I do CDI, ele significa indicador, que seria o quê? A taxa que indica quanto vai render o seu dinheiro dentro desse CDB, no caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.